Olá, meus irmãos. O evangelho de hoje é Lucas 5, de 1 a 11. Esse evangelho nos conta o início da amizade entre Jesus e Pedro. Conta que Jesus estava na beira do lago da Galileia e ali uma multidão o comprimia e vendo duas barcas de pescadores, o texto não diz ainda quem eram esses pescadores, até o momento em que Jesus chama e diz: Simão, pega a tua barca e leva um pouco mais distante. E Jesus então entra na barca de Pedro e de lá da barca de Pedro ensina para o povo. Pedro está na barca. Então a gente pode muito bem deduzir que Pedro ouvia o ensinamento de Jesus, assim como toda a multidão. E até de um lugar privilegiado, de um camarote, ao lado de Jesus, na barca, diante do povo. Pedro e Jesus era visto por todo o povo dentro da barca. Até que, num certo momento, provavelmente a multidão não ouve o diálogo de Jesus e Pedro, mas Jesus diz a Pedro: pega a tua barca, Simão. Aliás, não Pedro, Simão. Pega a tua barca e leva para mais distante e joga a rede. Simão, nesse momento, hesita e diz a Jesus: Mestre. Não chama ele pelo nome, não chama de Senhor Jesus, só mestre. Afinal, Jesus estava ali como um mestre, um professor na sala de aula, que do seu púlpito ensinava, dava lições ao povo que estava diante dele. Então, Pedro já reconhece em Jesus o mestre. Mas Jesus diz: Simão, joga a tua rede. E Pedro então diz novamente: realmente, na tua palavra eu vou jogar a rede. Embora sabendo que não tem peixe, porque a gente passou o dia, a noite toda aqui pescando. Simão tentou advertir Jesus de que aquela não era uma boa ideia. Mas Pedro não sabia o que estava para acontecer. E fez o que Jesus mandou. Ele foi obediente àquela palavra que Jesus havia dito para ele. E aí aconteceu a pesca milagrosa. Pedro faz o sinal para os outros que ficaram na beira do lago para virem ajudá-lo. E assim, depois que eles viram aquela quantidade de peixe, passada a euforia, ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, não mais mestre, Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. E nessa hora, o narrador diz que é Simão Pedro. É a primeira vez que Pedro aparece. Era só Simão. Então, naquele momento, a gente encontra, então, uma realidade que é a de cada um de nós, a minha e a tua. Ao se encontrar com Jesus, podemos ter muitas vezes a ideia das suas palavras, acolhemos o que ele diz no Evangelho, palavras de sabedoria, podemos tê-lo até como mestre para a nossa vida, refletir sobre as suas palavras, ter nele alguém que a gente considera como um teor moral, uma qualidade humana muito grande, acima da média, e ali ele é o mestre, como para Pedro ele era o mestre. Mas como até aquele momento o texto nos fala de que o nome de Pedro é Simão, Simão era o nome antigo de Pedro. Foi Jesus quem deu a Pedro o nome Pedro. Mas o nome dele como Simão aparece no texto o tempo inteiro, somente ali. No momento em que ele se coloca aos pés de Jesus, o texto diz: E Simão Pedro disse: Senhor. Vejam que aquela é a relação que depois, ao longo do Evangelho, vai acontecer. É Pedro com o Senhor. Não é mais Simão com o Mestre. Como o Simão normal, que ouve as palavras do Mestre, como cada um de nós, como eu, você, como muitos, como o mundo inteiro, pode ouvir as palavras do Mestre Jesus, mas não tê-lo como Senhor. Naquele momento, o reconhecer que Jesus é Senhor veio ao mesmo tempo em que Pedro reconheceu a sua própria miséria, o seu pecado. Eu sou pecador, afasta-te de mim. É o Pedro mais íntimo que apareceu. Aquele que pelo chamado de Jesus, vai deixar de ser Simão para ser o Pedro do chamado, o Pedro amigo do Senhor Jesus. Essa passagem do mestre da lei para o Senhor amigo Jesus, que Pedro realiza e que é por isso mesmo que ele é capaz, portanto, de não mais olhar para o próprio pecado, mas deixando todas as coisas, a barca e a pescaria abundante, poderia ser naquele momento algo importante para ele como pescador, uma renda extra que chegou naquele dia, depois de uma noite sem pescaria, ele deixa tudo. Ele encontrou alguém que, mais do que um mestre para a vida dele, se tornou o Senhor da vida dele. Um amigo pelo qual ele encontrou uma razão para deixar tudo. É assim, então, que cada um de nós, quando faz o seu caminho de fé, é convidado a ter. Ao escutar a palavra de Jesus, ao escutar a palavra do Evangelho, a palavra da Bíblia, faz a sua experiência pessoal com esta palavra, a põe em prática, joga a rede, experimenta ir um pouco mais longe, coloca o seu barco para entrar nesse mar adentro, faz essa experiência ainda sem saber o que vai acontecer. Mas no momento em que a gente se encontra com a nossa fraqueza, com a grandeza da presença de Deus na nossa vida, é que a gente se dá conta
do quanto nós somos incapazes ou indignos desta presença de Deus na vida. E assim reconhecemos, Senhor, eu não sou digno de estar aqui onde eu estou. Não sou digno de receber essa graça que me destes. O meu pecado não me daria a chance de poder esperar um dia receber tanta coisa de ti. Ou um gesto de amor, um gesto de carinho, ou reconhecimento que a sua vida não é a mesma por causa disso, por causa da presença de Deus. Tudo isso faz a gente olhar para a presença de Deus em nós como algo mais do que simplesmente alguém que guia os nossos caminhos, mas alguém com o qual eu posso estabelecer uma relação tão próxima de amizade que eu poderia deixar tudo, não perder nada e ao mesmo tempo ganhar tudo por causa de Cristo. É assim então que Pedro hoje nos ensina a fazer um caminho de amizade com Jesus que vai nos deixando gradativamente mais próximos dele, até o momento que, reconhecendo a nossa fraqueza e a grandeza daquele que nos convida, possamos também ouvir de Jesus o convite: venha ser pescador de homens, venha caminhar comigo, participa da minha vida, participa do meu projeto de vida, participa do reino de Deus, anuncia a palavra com a tua vida pessoal. E que cada um de nós possa ser convencido não só pelo Mestre Jesus, mas por esse Senhor que nos dá a vida, o Senhor Jesus que morreu por nós. Um grande abraço para todos, um bom domingo.